Uma pessoa dominada pelo ego não reconhece o sofrimento como sofrimento pessoal. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros também. A infelicidade é uma doença, gente, mental emocional que atingiu proporções epidêmicas, porque as pessoas buscam a felicidade e não entendem que a felicidade está dentro delas mesmas. Nada externo, entendam isso, pode lhe trazer essa felicidade autêntica e verdadeira, pois tudo que vem do externo, grava isso, passará. Por isso há pessoas milionárias felizes e outras milionárias em depressão, cometendo suicídio, etc. O dinheiro é uma bênção, entenda, mas ele, por si só, não é capaz de trazer a verdadeira felicidade que está no tesouro do seu coração. A felicidade é o equivalente subjetivo, preste atenção, da poluição ambiental e do planeta, tá? Antes de continuar, queria pedir que agora, neste momento, você possa seguir este canal, compartilhar, curtir, deixar aí, para nos ajudar aí, o seu comentário e indicar esse canal para outras pessoas aqui para que possamos crescer juntos, ok? Muito obrigado por sua presença, então. Vamos continuar. Estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja e ciúme, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas pelo ego. Além disso, a compreensão errônea de que eles não são criados pelas próprias pessoas, mas por algum ou por alguém, né? Um fator externo, o que nos impede de assumir o controle da nossa vida, porque todas as vezes que se busca a solução ou se acusa alguém dos seus problemas, deixamos, entenda isso, de crescer em direção à libertação do ego que nos prende. Então, assumir responsabilidades é o caminho a ser tomado. Eu ou você se considera responsável pela sua dor ou pela minha dor? É uma pergunta. Já reparou que sempre, gente, alguém ou nunca você é o responsável? Sempre está direcionado a alguém ou alguma pessoa? Então entenda a profundidade que é isso. Nós estamos aqui debatendo neste livro aqui, tá? Um novo mundo e o despertar de uma nova consciência. Então percebam, o ego precisa de pessoas, porém, o dilema que no fundo eles as odeiam e as temem. Isso é o que o ego deixa subentendido e nós acreditamos nessa mentira deslavada de que ele é importante o tempo todo. O ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a essa situação. Então podemos dizer que de horrível, se sem atentarmos para o fato de que o frio, o vento, preste atenção, e a chuva, ou qualquer outro elemento a qual estejamos reagindo, não são horríveis. Eles são como são. É questão de aceitação. É a nossa mente egóica que interpreta cenários ruins e horripilantes, que alimentam a mente com caramiolas e nos afundam cada vez mais. O que é horrível é a nossa reação a tudo isto. A resistência subjetiva a eles e a emoção que é criada por essa resistência. Nas palavras de Shakespeare, salvo engano, diz: nada existe de bom nem de mal. O pensamento é o que o torna assim. Mas do que isso, o ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer, gente. Porque até determinado ponto ele se fortalece por meio desse estado negativo. Por exemplo, a raiva, o ressentimento exacerbam o ego, aumentando a sensação pessoal de separação, enfatizando a diferença em relação aos outros e criando a postura estou coberto de razão. Em um mundo onde todos queremos ter razão, que mais
parece uma fortaleza inexpugnável, não é isto? Se fôssemos capazes de observar as mudanças psicológicas que acontecem dentro do nosso corpo quando somos dominados por essas disposições negativas, caso pudéssemos ver, se aprofunda demais na biologia, de que modo elas prejudicam o funcionamento do coração e dos sistemas digestivo, fisiologia e imunológico, além de muitas outras funções corporais, ficaria óbvio que esses estados são de fato patológicos, isto é, diria eu, são formas de sofrimento e não de prazer, concordam? Sempre que nos encontramos nesse tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso ou que acredita que ele nos dará o que desejamos. Olha lá. De outra maneira, quem o buscaria, quem gostaria de tornar a si mesmo e aos outros infelizes e causar doenças ao próprio corpo? Bem, eu acredito que ninguém. Portanto, sempre que o negativismo surgir e fomos capazes de estar conscientes de que existe algo em nós que sente prazer nele ou acredita que ele tenha o propósito útil, estaremos nos tornando conscientes do ego diretamente, segundo os cientistas desta área. É nesse momento que nossa identidade se transfere do ego para a consciência. Olha só que evolução. Isso quer dizer que o ego está escolhendo, enquanto a consciência está expandindo. Isso é uma bênção para todos nós, graças a Deus. Sem meio ao negativismo, conseguimos compreender a ideia de que naquele instante estamos causando sofrimento a nós mesmos. Isso será suficiente para nos colocar acima das limitações, das reações e dos estados egóicos condicionados em nós. Isso mostrará, obviamente, as infinitas possibilidades, né, que se abrem para nós quando a consciência está presente. Maneiras diferentes e muito mais inteligentes de enfrentarmos qualquer situação. Assim que reconhecemos nossa infelicidade como algo não inteligente, nos libertamos dela. O negativismo é destituído ou destruído pela inteligência. Ele é sempre uma criação do ego, que pode ser esperto, mas não é inteligente. A esperteza persegue, gente, objetivos próprios e pequenos e mesquinhos. A inteligência vê o conjunto maior, mais amplo, em que todas as coisas estão interligadas, entrelaçadas. A esperteza é motivada pelo interesse pessoal e é extremamente imediatista. Em sua maioria, os políticos, por exemplo, e os profissionais do mundo dos negócios são espertos. Muito poucos são inteligentes. Você sabia disso? Tudo que é alcançado por meio da esperteza tem vida curta e sempre resulta numa derrota pessoal a médio, às vezes a longo prazo, alguns até em curto prazo. A esperteza divide, enquanto a inteligência inclui e junta, melhor dizendo. Agora entenda comigo. Há outro elemento do ego que se manifesta como um sintoma da doença mental, que especialistas chamam de paranoia, porém, nesse caso, de forma mais extrema ainda. Quanto mais o doente se considera perseguido, espionado ou ameaçado, mais pronunciada se torna, gente, a sensação que ele ou ela tem de ser o centro do universo, a pessoa em torno da qual tudo gira, não é isso? Eu conheci e conheço gente assim. E uma questão ainda mais importante, ele se imagina o ponto focal da atenção de um grande número de pessoas. Eu estou rindo aqui porque a minha memória está trabalhando, né? A sensação que ele tem de ser uma vítima, de estar sendo prejudicado por tanta gente, o torna muito especial.
na história, que constitui a base do seu sistema ilusório, ele geralmente se vê tanto no papel de vítima quanto no de herói potencial que vai salvar o mundo ou derrotar as forças do mal. Nós contra eles, não é isso? Por exemplo, o ego coletivo de tribos, países e organizações religiosas também costumam apresentar um forte elemento, gente, eu posso falar com certeza, de paranoia de nós, como disse, contra os maus, santos e pecadores, cidadão de bem e bandidos, e por aí vai, são vários os exemplos. Isso é a causa da maior parte do sofrimento humano, como mostram os seguintes fatos históricos: a Inquisição, a perseguição e queima de hereges, bruxas, as relações entre países conduzindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o comunismo em toda a sua história, a Guerra Fria, o mercantismo nos Estados Unidos na década de 1950, o longo e violento conflito no Oriente Médio, em todos os dolorosos episódios da história humana, dominada por extrema paranoia coletiva. Quanto mais inconscientes e distantes estiverem as pessoas, os grupos, os países, maior a probabilidade de que a patologia egóica assuma forma de violência física. É o que a gente vê em guerras, em tantas situações pessoais. A violência é um recurso primitivo e ainda muito disseminado que o ego usa para tentar se afirmar, para provar a si mesmo que ele está certo e o outro errado. Entre aqueles que apresentam um alto grau de inconsciência, as discussões podem causar a violência com maior facilidade. O que é uma discussão? Vamos lá. É a exposição de opiniões diferentes entre duas ou mais pessoas, obviamente. Cada uma delas está tão identificada com os pensamentos que constituem seu ponto de vista ou cosmovisão que essas formas de pensar se cristalizam em posições mentais que são investidas de uma percepção do eu. Em outras palavras, a identidade e o pensamento se fundem em um só. Quando isso acontece, isto é, sempre que estamos defendendo nossas opiniões, pensamentos, sentimentos e agimos como se estivéssemos protegendo o nosso próprio eu, tá entendendo? Inconscientemente, é como se estivéssemos travando uma luta pela sobrevivência e, assim, nossas emoções refletem essas crenças. Elas se tornam turbulentas, ficamos perturbados, irados, na defensiva ou agressivos. Então, precisamos vencer a qualquer custo ou seremos aniquilados, não é isso? Essa é a ilusão. O ego, gente, não sabe que a mente e as posições mentais não têm nada a ver com quem nós somos de fato, porque ele é a própria mente não observada. Então você precisa saber quem você é. Você não é os seus pensamentos e nem o ego. Né? No Zen se costuma dizer: não busque a verdade, apenas pare de cultivar opiniões. O que significa? Deixe de lado a identificação com a mente. Você precisa parar de se identificar com a mente urgentemente através de vídeos como esse e leituras de livros específicos a partir